Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. As primeiras testemunhas da acusação são interrogadas na comissão de impeachment do Senado. Cenas impressionantes da guerra civil em Angola. E mais um grupo de brasileiros consegue fugir do inferno da guerra civil. 3 voltaram feridos. Uma cirurgia inédita no Brasil. Passa bem o recém-nascido que recebeu o coração de um bebê de 20 dias. O laudo da perícia conclui: houve um massacre na casa de detenção de São Paulo. Nossos repórteres mostram ao vivo das principais cidades americanas como foi a eleição presidencial nos Estados Unidos. De Nova York, Carlos Nascimento. Uma terça-feira memorável nos Estados Unidos. O eleitor americano vai em massa às urnas e bate o recorde de comparecimento nas eleições. O favorito Bill Clinton votou em Little Rock, no Arkansas. O presidente George Bush em Houston, no Texas. As urnas ainda estão abertas, mas quase ninguém tem dúvidas da vitória dos democratas. O Jornal Nacional está começando. O país mais poderoso do mundo vai às urnas escolher o novo presidente. De Nova York, ao vivo, fala Carlos Nascimento. Milhões de americanos ainda estão votando em todo o país. Agora são quase 5 horas da tarde em Nova York e as urnas serão fechadas às 8 da noite, 11 horas do Brasil. Nos estados da costa oeste americana, há um fuso horário com 3 horas de diferença. Lá, a votação termina às 2 horas da madrugada, horário de Brasília. As últimas pesquisas divulgadas hoje cedo dão a vitória ao candidato democrata Bill Clinton, por uma vantagem que vai de 7 a até 12 pontos sobre o presidente George Bush. Os repórteres da Rede Globo acompanham os candidatos e os resultados da eleição nas principais cidades americanas. Voltamos agora ao Brasil com Cid Moreira. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar o inquérito que apura as acusações contra o governo Orestes Quercia na importação de material científico de Israel. O ministro Costa Leite suspendeu o despacho do juiz federal João Carlos Arrocha, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, e não ouviu o Ministério Público Federal. A pedido do presidente Itamar Franco, a Marinha presta uma homenagem ao deputado Ulisses Guimarães. 3 navios de guerra foram da base naval do Rio até o litoral de Paraty, onde aconteceu o acidente com o helicóptero do deputado Ulisses Guimarães. A homenagem seguiu as normas tradicionais de um sepultamento em alto mar. Bandeiras a meio pau, uniformes de gala e um sobrevoo dos aviões da FAB. Depois das orações, os fuzileiros navais fizeram 3 disparos e os canhões deram uma salva de 21 tiros. Sai o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia de São Paulo sobre a invasão à casa de detenção. E ele confirma que houve mesmo um massacre. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está recebendo hoje um laudo do Instituto de Criminalística, onde os peritos afirmam o seguinte: não houve confronto nas celas do pavilhão 9 da casa de detenção no último dia 2 de outubro, quando 111 presos foram mortos. Policiais militares, em frente às celas, dispararam rajadas de metralhadoras contra os presos, que não usaram armas de fogo. Quem assina o laudo é o perito Oswaldo Negrini, um dos mais conceituados peritos da Polícia de São Paulo. Ele trabalhou no caso durante 30 dias. O laudo é ilustrado com 102 fotografias e 3 croquis, e prova, entre outras coisas, que pelo menos 85 presos foram mortos encurralados nas suas celas, e que nenhum deles fez qualquer disparo. A seguir, mais 700 brasileiros voltam de Angola. 3 chegam feridos por causa da guerra. Pra comprar baratinho, o que ele é vivo vem direto pra apoio. O apoio como eu, nota 10. 10 em variedade. 10 em qualidade. 10 em preço baixo. Melhor comprar na apoio que prejuízo na bolsa. O apoio é nota 10 e dá a maior nota para os comerciantes. Faz a sua dinheiro render. Compra aqui na apoio. Acerte na boa.
Compre no apoio. Apoio 10 anos. O atacado nota 10. Marquei o X no seu coração. Pintou o 7. Esquecer, não vai me esquecer. Juro que não. O Gaú é a tribo do amor. A vida é uma festa. Show da Xuxa 7. Muita alegria. Em LP, cassete e CD, som livre. Marquei o X. Milho, feijão, mandioca, arroz. No cio da terra, a mágica da vida transforma a semente em alimento. Os homens herdarão a terra e dela tirarão o seu sustento. O Brasil precisa cada vez mais de sua lavoura. Este é o tempo de semear. O país que planta, a fome espanta. Uma iniciativa da Rede Globo. O Departamento Habitacional da SCB coloca à disposição de todos os servidores públicos com renda familiar, acima de 3.500.000 cruzeiros, apartamentos de 2 quartos no residencial Bernardo Monteiro, em Contagem, através do programa QGT Casa Própria. Os interessados devem se dirigir à Avenida Olegário Maciel, 1247, bairro de Lourdes, ou no plantão localizado à Rua São José, sem número, em Contagem. Maiores informações, ASCB. Fone 031-275-1055. Luanda, capital de Angola, vive o primeiro dia de calma depois de 4 dias de combates intensos. O governo confirmou a morte de 3 chefes militares da UNITA, o movimento guerrilheiro que luta contra a formação do novo governo. Desde o início dos combates recentes, estava em Luanda uma equipe da nova televisão comercial portuguesa, a SIC, associada às organizações Globo. Hoje, finalmente, a equipe conseguiu transmitir para o exterior as primeiras imagens de uma televisão independente sobre os acontecimentos dos últimos dias em Angola. A repórter Cândida Pinto viu de perto as vítimas do conflito. Mas eles saíram. Ainda ninguém sabe quantos foram ceifados pelo meio do tiroteio. A repórter viu também o sofrimento das famílias que perderam parentes na luta. A equipe se viu transformada em alvo, mas escapou dos tiros. A câmera registrou momentos chaves do combate entre forças do governo e da facção rebelde UNITA. Estimativas locais se referem a cerca de 1.000 mortos desde o início do confronto na sexta-feira. 1.200 brasileiros já chegaram ao Rio vindos de Angola. Este vídeo, gravado por um funcionário da Odebrecht em Angola, mostra a chegada de um dos Hércules da Força Aérea Brasileira no aeroporto de Lusamba. Guerrilheiros da UNITA, que ocuparam a mina de diamantes, correm para o avião. Eles entram no Hércules para uma vistoria, junto com os primeiros brasileiros que embarcaram ontem em Angola. O desembarque hoje de manhã no Rio foi festejado por amigos e parentes. Os 3 operários feridos durante a invasão do acampamento estavam muito emocionados. Tudo bem, graças a Deus. O tempo já passou. A diretoria da Odebrecht decidiu agora à noite manter 150 brasileiros, em sua maioria técnicos, nos 2 projetos que a empresa realiza em Angola. A decisão foi tomada com base em informações recebidas pelo telefone e que a situação, pelo menos na capital, em Luanda, já está sob o controle do governo. O presidente Itamar Franco decide antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados. O dinheiro será depositado nos bancos junto com os vencimentos de novembro. O governo prepara uma nova política salarial para o ano que vem. Hoje, o presidente Itamar Franco recebeu um plano de combate à pobreza. Entre as medidas que devem ser anunciadas na próxima semana estão a redução das prestações da casa própria, diminuição nos preços dos remédios e da cesta básica de alimentos. Passa bem o bebê de 13 dias que recebeu um transplante de coração em São Paulo. Ele foi operado na sexta-feira. O doador foi um outro bebê de apenas 20 dias. Foram 5 horas de trabalho, tensão e muita torcida. Por um problema congênito, o menino nasceu com o lado esquerdo do coração muito pouco desenvolvido, o que é chamado de hipoplasia. O transplante era a única saída. Além da própria cirurgia muito delicada, o grande desafio nesse caso era conseguir um doador.
Os médicos ligaram para vários hospitais em todo o Brasil e conseguiram uma resposta positiva em Belo Horizonte, onde uma criança de 20 dias e com o mesmo tipo sanguíneo de Matias estava com morte cerebral. Com autorização dos pais, o bebê foi trazido para São Paulo num avião especial. Cercado de tubo por todos os lados, o pequeno Matias vai se recuperando bem e deve deixar a UTI até sexta-feira. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. A chuva deve continuar no Nordeste. Na animação das fotos do satélite, vemos a frente fria sobre a Bahia e muitas nuvens no sertão. A quarta-feira vai ser nublada com chuva nesta faixa escura. Na área listrada, sol forte e chuva rápida. Já na região sul, o tempo abre e a temperatura cai. A máxima em Porto Alegre não passa dos 18 graus. Em Brasília, 25. Belo Horizonte, 26. São Paulo, 31. E no Rio de Janeiro, 38 graus. A comissão do impeachment no Senado ouve as 3 primeiras testemunhas da acusação contra o presidente afastado Fernando Collor. O motorista Heriberto França confirmou as denúncias feitas durante a CPI. Nayun Turner confirmou aos senadores que recebeu do ex-secretário Cláudio Vieira 2 malas de dinheiro, o equivalente a 318 quilos de ouro, resgatados aos poucos por ordem do ex-secretário, que, segundo o investidor, era quem definia quanto e onde deveriam ser feitos os depósitos. O investidor garantiu que assinou de boa fé a declaração apresentada pelo ex-secretário Cláudio Vieira à CPI. Na declaração, o investidor assume a responsabilidade dos depósitos feitos nas contas da secretária Ana Acioli. Mas hoje o investidor assumiu apenas os depósitos feitos com cheques do doleiro Jorge Luiz Conceição. Os demais depósitos que fez com cheques de fantasmas, ele garantiu que foram de responsabilidade de Paulo César Farias. O investidor afirmou ainda que não sabia da existência da Operação Uruguai. Ele assegurou que há 2 semanas devolveu o saldo da transação em ouro com Cláudio Vieira, 9 quilos. O ex-secretário Cláudio Vieira confirmou a operação de compra e venda de ouro com o investidor Nayun Turner e até apresentou a cópia do contrato. Mas o original da Operação Uruguai, o ex-secretário fez questão de dizer que existe, está com ele, mas só vai ser apresentado à Justiça, onde o ex-secretário está sendo indiciado por crime de falsidade ideológica. Entregarei na Justiça o contrato original quando da minha defesa. O ex-secretário disse que apenas assinou o contrato e não sabe como foi feita a negociação. Garantiu que foi o responsável pelo pagamento das obras na casa da Dinda, mas disse que outras despesas do presidente afastado foram pagas com sobras de campanha controladas por Paulo César Farias. A terceira testemunha chegou protegida pela segurança do Senado. O motorista Heriberto França confirmou que as despesas da casa da Dinda eram pagas com dinheiro de Paulo César Farias. Vamos voltar agora a Brasília com outras informações. Ao vivo, Alexandre Garcia. Depois dos depoimentos, os senadores tiveram uma reunião secreta. Nela, eles escolheram 3 senadores para examinarem as declarações de rendas e de bens do presidente afastado, Fernando Collor, e do ex-secretário particular dele, Cláudio Vieira. Os 3 senadores abriram os envelopes lacrados que foram enviados pelo Ministério da Economia e os entregaram a auditores do Senado. Esses auditores vão examinar as declarações de rendas e bens, em especial a declaração de Cláudio Vieira, para saber se a Operação Uruguai está lá registrada como débito e estão registrados também os ativos resultantes da operação, ouro ou depósitos bancários. Amanhã, às 3 da tarde, os auditores entregam o resultado aos senadores. De Brasília, Alexandre Garcia. Em instantes, Estados Unidos ao vivo. Nossos repórteres vão dar todas as informações sobre a eleição presidencial de hoje. Itaú Bankfone, as suas ordens. Seu telefone foi promovido a banco. Bom dia. Eu preciso fazer uma aplicação. Consulta. Transferência. Bloqueio. Resgate. Tudo bem? Sua transferência foi efetuada. Já? Mas como é fácil esse Itaú Bankfone. Fácil. Como falar no telefone. Tchau. Hasta la vista, baby. Itaú Bankfone. Banco completo por telefone. Ao terminar sua viagem pela Varig, parece que o comandante e a tripulação foram os únicos responsáveis pelo prazer do seu voo. Bem, eles foram mesmo, mas não os únicos. Por trás da sua satisfação está o conceito do compromisso Varig com a qualidade.
Com ele, o seu prazer de voar começa antes mesmo da viagem começar. Começa, por exemplo, no padrão internacional do catering da Varig. Está presente no treinamento de todos os seus profissionais e também na rigorosa e completa manutenção dos jatos. Compromisso Varig com a qualidade, também na cortesia e rapidez dos serviços de reserva, lojas da Varig e aeroportos. A mesma cortesia e rapidez que você encontra nos serviços de bordo e check-in. São todos esses os responsáveis pelo prazer da sua viagem. Todos esses e, é claro, o comandante e a tripulação do seu voo. Compromisso Varig com a qualidade. Varig, acima de tudo, você. Achamos uma família tão estável. De repente acontece uma coisa dessas. Sim, eu já tinha ouvido uns rumores, mas não imaginava que a coisa tivesse chegado a esse ponto. Antônia, prejudicando Diogo em seu novo cargo. Diz mesmo. Antônia, você tem ideia das consequências disso que você está fazendo? Você está acabando com a carreira do Diogo. De corpo e alma, hoje, 8:50 da noite. Eleições Americanas. Oferecimento Vida Investe Bamerindos. Em nome de todas as mulheres casadas do país, eu quero agradecer a Bamerindos Seguros. Porque foi a Bamerindos que inventou o Vida Investe, o seguro de vida que vem com um detalhe a mais: o maridinho. Na hora de fazer um seguro de vida, faça um Vida Investe Bamerindos. Senão, você recebe o seguro, mas vai ficar sem o detalhe. Só a Bamerindos Seguros tem Vida Investe Bamerindos. O seguro de vida que vem com o marido junto. E voltamos à cobertura ao vivo das eleições americanas. De Nova York fala Carlos Nascimento. As últimas pesquisas eleitorais foram divulgadas ontem à noite e hoje cedo, prevendo a vitória do candidato democrata Bill Clinton. Os resultados oficiais só serão conhecidos depois do fechamento das urnas na costa oeste, onde ficam os estados de Washington, Oregon e a Califórnia, que é o maior colégio eleitoral dos Estados Unidos. A votação começou bem cedo, em alguns estados às 6 horas da manhã, na maioria do país às 7 horas. O comparecimento dos eleitores às urnas deve surpreender. Num país onde a metade da população não vota porque não quer, desta vez parece que isso vai mudar. A reportagem é de Glória Maria. Aqui em Nova York, a terça-feira começou com frio e chuva, mas era uma terça-feira especial. Era dia de eleição. Hoje, durante todo o dia, milhões de eleitores americanos fizeram exatamente isso que eu vou fazer agora. Entraram numa cabine para votar. Em praticamente todas as sessões, os eleitores começaram a chegar bem cedo. O movimento, muito grande. A previsão era de uma votação rápida. Cada pessoa ficaria só alguns segundos dentro da cabine, mas não foi bem assim. Segundo os organizadores, em pelo menos 20 anos, nunca tanta gente saiu de casa para votar. Olha só, é fila que não acaba mais. Esta senhora com o bebê nos braços esperou muito tempo na fila, mas não se importou. Ela disse que só estava ali porque o presidente Bush, atrás de Bill Clinton nas pesquisas, precisava muito do voto dela. Aqui nessa escola, por exemplo, funciona uma sessão eleitoral. Só que as crianças, olhem só, estão tendo aula. A vida aqui está totalmente normal. Nas áreas mais pobres de Nova York, os eleitores também compareceram em massa. Esta senhora de 70 anos está doente. Mesmo andando com dificuldade, fez questão de votar. Disse que o voto era secreto, mas que ela é uma democrata. I'm a Democrat. Hoje foi um dia de alegria democrática, por isso, esta outra, numa cadeira de rodas, usou o bom humor para não declarar seu voto. Brincando, ela repetiu: meu candidato, votei em John Kennedy. Bem como a gente viu aí na reportagem da Glória, o dia de eleição não é feriado aqui nos Estados Unidos. As pessoas trabalham e têm que aproveitar as horas de folga para votar. O comércio abriu e os bancos funcionaram como num dia qualquer. Nova York teve hoje uma terça-feira de trânsito pesado por causa da chuva. Em Wall Street, a Bolsa de Valores abriu em baixa de 6,78 pontos.
depois do Departamento de Comércio anunciar que as vendas caíram 0,3%, o que agrava a recessão americana. Os analistas financeiros achavam hoje que uma vitória de Bill Clinton será boa para o dólar, que deve ficar mais forte nos mercados internacionais. A eleição presidencial americana tem sido há 200 anos um exemplo de estabilidade política e de organização democrática. O repórter Lucas Mendes está neste momento com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Boa noite, Lucas. Durante este governo do presidente Bush, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos têm sido muito boas. Será que se Bill Clinton for eleito, vai haver mudanças, ministro? Não, eu acho que não haverá mudança alguma, porque o Brasil hoje tem uma posição também muito clara, sabe dos seus interesses, vai discutir com os Estados Unidos uma posição de tranquilidade. E nós precisamos criar uma agenda construtiva com os Estados Unidos, que independe do governo. Relação internacional hoje é de povo para povo. É claro, pode haver um acento mais forte numa área política do que em outra, mais no social do que no econômico, eventualmente com Clinton, mas não muda nada. O protecionismo democrata não preocupa? Olha, eu acho que protecionismo, ninguém hoje quer saber de protecionismo, a não ser os grupos diretamente interessados. Nós estamos dispostos a negociar, a conversar. Nós também temos o Mercosul, estamos fazendo uma iniciativa agora amazônica, nós queremos nos abrir para o mundo. Acho que o protecionismo será uma coisa tópica, mas não vai prejudicar de forma nenhuma as relações. Tomara que seja assim. Carlos Nascimento. A seguir, Ross Perot ocupa 2 horas na televisão e termina dizendo que é maluco, sim. Você vai ver em instantes. E atenção para o mais novo lançamento Fiat. Automax Fiat. Toda a experiência, qualidade e competência Automax agora trabalham a favor dos clientes Fiat. E para melhorar esta conquista, os carros, peças e serviços Fiat vêm com um acessório muito especial. O melhor preço da cidade. Você só tem a ganhar. Automax Fiat. Mais qualidade, menos preço, mais você. Você já esteve frente a frente a um prêmio Nobel? Agora você vai ter esta oportunidade. Dias 4, 5 e 6 de novembro em Florianópolis, o estrategista, ex-secretário de Estado, escritor e prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, vai contar tudo o que sabe na palestra de encerramento do primeiro Congresso de Marketing do Cone Sul. O seu passaporte para a Nova América. Chegou a nova promoção. CCE é no Ponto Frio. Rádio relógio AM/FM importado. Apenas 199.990 à vista. Quanto? E mais. Conjunto System com entrada para CD por apenas 1.119.000 à vista. O patrão enlouqueceu. E mais ainda, Stereo Music Center com cassete deck automático 899.990 à vista. CCE é no Ponto Frio, a loja que está sempre ao seu lado. O Hospital de Pronto Socorro João 23 está atendendo somente casos graves de queimaduras e politraumatismos. Caso você precise de atendimento médico, dirija-se aos hospitais Miguel Couto, São José, Odilon Berens, Júlia Kubitschek, Alberto Cavalcante, Santa Rita, São Francisco, Centro Hospitalar de Venda Nova, ou procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Robert De Niro e Sean Penn escaparam do presídio. Agora, disfarçados de padre, eles infernizam uma cidade para fugir da polícia. Que se dane, sua santidade. Acha que eu não vi o jeito que olhou pra mim quando eu disse que podia ir pra cama com você? Não Somos Anjos, com Demi Moore. Festival Primavera. Hoje, depois da Terça Nobre. Oferecimento sabonete Palmolive, feito especialmente para você. A campanha eleitoral terminou e o candidato independente Ross Perot se despediu em uma festa via satélite com muito bom humor. Uma semana depois de ser chamado de desequilibrado mental pelo presidente Bush, o milionário texano Ross Perot assumiu de forma original o conceito que muita gente já tinha dele,
No último instante da sua campanha eletrônica, no final da noite de ontem, ele apresentou ao vivo para todo o país a música que melhor sintetiza sua campanha. Louco, um sucesso dos anos 60. Na cena final do programa, dançou com a filha, dançou com a mulher, enquanto a multidão cantava: loucos, todos somos loucos. Os últimos momentos marcaram duas características de Perot na campanha. Ele é péssimo em palanque. Apenas 4.000 pessoas assistiram o comício de ontem no Texas. Na televisão, porém, é imbatível. No último programa, ele atraiu a atenção de 5 milhões de pessoas. Audiência superior à de vários shows de horário nobre. Por isso, ele diz que valeu a pena ter gasto meio trilhão de cruzeiros em comerciais de TV. Aqui todos sabem que a vaidade de Perot é do tamanho da fortuna dele. Hoje, Perot passou o dia no Texas. Só saiu de casa para votar pela manhã. À tarde, os primeiros números da apuração traziam uma boa notícia para ele. Perot ficou com segundo lugar na contagem dos votos da pequena cidade de Dixie-Ville Notch. Apenas 30 pessoas votaram na cidadezinha. O repórter Caco Barcelos tem agora outras informações sobre o candidato Ross Perot. Ele fala ao vivo aqui de Nova York. Boa noite, Caco. Oi, Nascimento. Os primeiros números das pesquisas de boca de urna nas grandes cidades mostram que Ross Perot deve conseguir entrar para a história como o candidato independente mais votado de todas as eleições americanas. Segundo as pesquisas, ele terá 15% dos votos. Isso significa a preferência de 15 milhões de pessoas, quase o dobro em relação à última melhor votação conseguida por um independente. Para quem nunca havia participado da vida política do país, o resultado é excelente. No mínimo, pode projetá-lo no futuro como um forte candidato das próximas eleições. Voltamos ao estúdio com Carlos Nascimento. Ross Perot está fora do jogo. George Bush, segundo as pesquisas, tem menos chances de ganhar. A vitória dos democratas, que as urnas devem confirmar, pode mudar as relações dos Estados Unidos com o Brasil. E eu pergunto a Paulo Francis, a negociação da dívida externa brasileira vai ficar mais difícil? Nascimento, Clinton é um nacionalista extremado. Ele e seus amigos democratas acreditam que a recessão americana se deve à má fé de alguns países estrangeiros. Clinton não vai admitir que o Brasil, com 20 bilhões de dólares de reservas, não pague aos banqueiros americanos a que o Brasil deve cerca de 50 bilhões de dólares. Os republicanos eram mais displicentes e generosos e aceitavam mais ou menos uma desconversa. Mas com Clinton, vida nova e vida dura. Nascimento. E você vai ver a seguir a expectativa de George Bush e Bill Clinton. Agora, você vai passar 1 minuto dentro da Consul. Enquanto o espaço médio das residências diminui, a nossa felicidade aqui aumenta por poder criar produtos maiores por dentro e menores por fora. Com o preço atual da energia, a gente fica feliz em fazer uma linha de freezers até 50% mais econômica que os concorrentes. Hoje, milhões de mulheres trabalham fora. E aqui na Consul, a gente faz produtos que diminuem o trabalho delas em casa. Com essa onda de importados chegando, o que eu gosto mesmo é de saber que a Consul vai lá e ganha deles em mais de 80 países. É bom trabalhar numa empresa que investe tanto em benefício para nossos funcionários. A Consul vai inaugurar essa maravilha. Uma das 3 maiores fábricas de refrigeradores do mundo. Eu me sinto tão orgulhoso como em 1956, quando eu ajudei a fabricar este modelo. Só pessoas felizes fazem produtos que deixam você feliz. Com a Consul, você que é feliz. O alistamento eleitoral está suspenso desde 24 de junho. Se você completou 18 anos depois dessa data, ou se precisa provar que está em dia com a Justiça Eleitoral, procure o cartório de sua zona. Leve um documento, certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira profissional. Você não receberá o título nem votará na próxima eleição, mas será um documento válido até a reabertura do alistamento eleitoral.
A gente tem que confiar na força da gente. Eu preciso de respostas rápidas. Eu vou fazer meu futuro agora. Eu sei o que é melhor pra mim. Com 2 anos de curso técnico, eu tô pronto pra vida. O mercado de trabalho tá aí. Até 20 de novembro, faça sua inscrição no vestibular para os cursos técnicos Ultramig. Vem com a gente decidir o seu futuro, cara. Ultramig, para quem quer o futuro agora. O presidente George Bush pode até perder a eleição, mas ele não perde a pose. Hoje ele acordou com excelente humor na cidade que adotou como domicílio eleitoral, Houston, no Texas. O dia de George Bush, com Hermano Henning. O presidente Bush começou o dia votando. Ele e Bárbara, sua mulher, votaram no distrito de gente rica de Houston. Os dois esperaram na fila como qualquer cidadão. Primeiro a inscrição, depois a urna, ou seja, na verdade, uma máquina de votar. O presidente fez pose e mostrou que estava de bom humor. Depois do voto, a corrida, um hábito muito explorado durante a campanha eleitoral, tanto dele quanto a de seu adversário Bill Clinton. Durante todo o tempo hoje que circulou pela cidade, o presidente mostrou que estava num astral bom. Olha aí, o dia do presidente foi bastante tranquilo aqui em Houston. Depois de levantar bem cedo, votar, fazer Cooper, ele veio aqui neste shopping center fazer algumas compras. Entre os seguidores do presidente, ninguém falava em derrota. Este aqui é o lugar da festa da vitória ou do velório da campanha de Bush. Este é o salão de baile do Hotel Westin em Houston. É daqui que o núcleo central que fez a campanha do presidente vai acompanhar as apurações com os números vindos dos estados. E é daqui, exatamente daquele pódio, que o presidente Bush fala ainda hoje à noite à nação, admitindo a derrota ou festejando a vitória. E o repórter Hermano Henning está em Houston, no Texas. De lá, ao vivo, as últimas informações sobre o presidente George Bush. Boa noite, Hermano. Boa tarde para mim, Nascimento. Ainda são 4 horas e 26 minutos aqui em Houston, no Texas, se o meu relógio estiver certo. O presidente volta para Washington amanhã, onde chega às 3 horas da tarde, independente do resultado da eleição. Ele vai receber uma homenagem dos funcionários da Casa Branca e secretários do governo. Nesse momento, Bush e a mulher dele estão aqui no Hotel Houstonian, residência oficial do presidente em Houston. O pronunciamento dele vai ser agora à tarde, vai ser bem tarde, naturalmente, e provavelmente só depois de conhecidos os resultados na Califórnia, onde os relógios estão 2 horas atrasados em relação ao Texas. E o peso eleitoral da Califórnia praticamente decide a eleição. Hermano Henning ao vivo de Houston, no Texas. Nascimento. Esta terça-feira foi um dia de cão para o candidato Bill Clinton. Ele fez a viagem mais longa já realizada por um candidato numa campanha eleitoral. O repórter Paulo Henrique Amorim estava com Bill Clinton. São 7h15 da noite de segunda-feira e Bill Clinton acaba de chegar a Paducah, no interior do estado do Kentucky. O Kentucky só tem 8 votos no colégio eleitoral, mas Bill Clinton quer todos os votos. É uma plateia de agricultores e de jovens agricultores. 11h30 da noite, Bill Clinton chega a McLean, no Vale do Rio Grande, onde o Texas fica mais parecido com o México. São mais de 2 horas da manhã e Bill Clinton acaba de chegar ao aeroporto de Dallas. É a segunda escala dele hoje no Texas. É que aqui, George Bush está na frente. 5h30 da manhã, 4 graus de temperatura, Albuquerque, Novo México. Tudo isso para conseguir 5 votos no colégio eleitoral. Cada voto conta. E Bill Clinton diz o que a plateia quer ouvir. Vocês querem mudar ou querem mais 4 anos do que já está aí? Um rosto de esperança. Até parece um show da Broadway. O casal Clinton está na porta do hangar de uma companhia de aviação. De novo, uma plateia de trabalhadores. 8h25 da manhã, lá fora 2 graus de temperatura abaixo de zero. Denver, Colorado, que só tem 8 votos no colégio eleitoral. É muita vontade de ganhar uma eleição. O mais longo dos dias, o dia de 28 horas, acabou quando Bill Clinton chegou de volta a Little Rock, no Arkansas, às 10h45 da manhã. Durante um ano de campanha, ele seguiu religiosamente 3 instruções especiais dadas pelos assessores.
Primeiro, não se esqueça da economia, seu idiota. Fale sempre em mudar. E terceiro, dê um jeito de dormir. E pelo jeito Bill Clinton teve pouco tempo para dormir. Depois de toda essa correria aí, mais de 8.000 quilômetros, o candidato democrata mal chegou a Little Rock e já foi votar. Bill Clinton entrou na cabine de votação com a filha Chelsea. Ele levou pouco mais de 1 minuto para votar. Depois, junto com a mulher e alguns assessores, o candidato democrata deixou o ginásio de esportes de Little Rock. O repórter Paulo Henrique Amorim está mesmo fazendo uma maratona atrás do candidato democrata. Ao vivo agora de Little Rock, no Arkansas, novas informações sobre Bill Clinton. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Nascimento. Voltou a chover aqui em Little Rock, no Arkansas. E aqui atrás de mim está o velho prédio da Assembleia Estadual, onde hoje, às 2 horas da manhã, hora de Brasília, Bill Clinton vai fazer o discurso da vitória. Hoje, quando eu cheguei aqui de manhã em Little Rock, a equipe dele já não conseguia mais segurar a emoção. Na pista do aeroporto, o chefe da assessoria dele estava abraçado com um companheiro de trabalho e os dois chorando convulsivamente. Agora, Nascimento, que tipo de presidente Bill Clinton vai ser? Eu fiz exatamente essa pergunta a Ted Koppel, o maior jornalista da televisão americana, e ele me disse que Bill Clinton vai ser o presidente da crise, o presidente da crise econômica. A situação está tão feia que daqui a 6 meses a imprensa toda, que hoje está apaixonada pelo Bill Clinton, vai estar falando mal dele. Carlos Nascimento. E voltamos agora ao Brasil com Sérgio Chapelin. Nos estúdios da Rede Globo em Nova York e também em Washington, Houston e Little Rock, nossos repórteres vão continuar acompanhando os candidatos e os números da apuração. Nós voltaremos com a cobertura da eleição presidencial americana a qualquer momento. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita. De acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. E às 8:50 assista De Corpo e Alma, capítulo inédito. No ar, o programa da Frente PH Popular e do Movimento Patrus Prefeito, Canal 13. Fazer um céu com pouco a gente faz. Basta uma estrela e nada mais. Bater nas mãos o mundo, basta uma ilusão. Um grão de areia é um mundo em nossa mão. Fazer um céu com pouco a gente faz. Basta uma estrela e nada mais. Pra ter nas mãos o mundo, basta uma ilusão. Um grão de areia é um mundo em nossa mão. Sonhar é dar à vida nova cor. Pra esquecer as lágrimas de dor. Gente, é pra brilhar, é forte a nossa voz. Pois nunca morre um sonho bom dentro de nós. A maioria absoluta dos eleitores de Belo Horizonte já escolheu Patrus no segundo turno. São pessoas que pensam bem, pensam melhor, ou simplesmente pensam e desejam um tempo novo em BH com democracia e justiça social. Mais uma pesquisa eleitoral do Datafolha confirma a escolha de Patrus. Vejam os números. O candidato do PL, PFL e PRN caiu de 29 para 26, enquanto Patrus subiu de 54 para 56%. A pesquisa Datafolha mostra ainda que 17% dos eleitores que votaram em Maurício no primeiro turno pensaram melhor, mudaram de opinião e agora pretendem votar em Patrus. No segundo turno, vote outra vez no primeiro. Vote Patrus. Vote pra ganhar. Nos meus contatos diretos com a população de Belo Horizonte, tenho sentido e compartilhado
as suas dificuldades e aflições. A campanha do nosso adversário, de forma inverídica, tem procurado, sem êxito, tranquilizar a população da nossa cidade no que toca à questão do IPTU. A nossa posição é muito clara. Vamos implantar em Belo Horizonte uma verdadeira justiça fiscal. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Quem pode mais? Os latifundiários urbanos, aqueles que possuem centenas, milhares de terrenos em Belo Horizonte apenas para fins especulativos. As empresas de transporte coletivo, os bancos, as grandes empreiteiras, construtoras, os grandes grupos econômicos. Destes, cobraremos mais impostos. Quem pode menos? A classe média, os profissionais liberais, os assalariados, as micro, pequenas, médias empresas. Estes não serão penalizados. Quem não pode? Os trabalhadores desempregados, as famílias de baixa renda, aqueles que precisam mais da assistência do poder público. Estes não vão pagar IPTU em Belo Horizonte. O que Patrus vai fazer com o IPTU em BH? Calcular o IPTU a pagar de acordo com a renda de cada família. Cobrar mais IPTU de quem tem muitos imóveis só para especular. Isentar um número maior de famílias de baixa renda, aposentados e desempregados. Reduzir os valores do IPTU cobrado da classe média. No governo Patrus, a cobrança justa de impostos vai se estender também ao ISS, outra importante fonte de arrecadação da prefeitura. Hoje são os profissionais liberais, as pequenas e microempresas que arcam com este imposto. Enquanto isso, grandes empresas públicas e privadas como construtoras, bancos, CEMIG, Telemig, Copasa e Correios devem à prefeitura altas somas de ISS. As dívidas destes grandes contribuintes serão cobradas pela nova administração da Frente BH Popular. Ao mesmo tempo, o governo Patrus isentará mais estabelecimentos, beneficiando cerca de 20 mil micro e pequenas empresas da cidade. Em São Paulo, prefeitura do PT, o IPTU virou assunto polêmico e chegou às manchetes dos jornais. Você sabe por quê? Simplesmente porque foi feita a justiça fiscal. Os muito ricos, que não pagavam quase nada, tiveram que pagar mais. E, como acontece quando eles perdem algum privilégio, passaram a atacar a prefeita Luísa Erundina e espalhar mentiras sobre o IPTU em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, o candidato do PL, PFL e PRN mais uma vez escolheu o lado dos poderosos e divulga no programa do TRE as mesmas mentiras. Para você ter uma ideia, não só pessoas abastadas que moram em palacetes pagavam pouco IPTU em São Paulo. Também grandes bancos e até a sede da Federação das Indústrias, Fiesp, que fica na Avenida Paulista, onde o metro quadrado é o mais caro do país. Na verdade, o que a prefeitura do PT fez em São Paulo foi justiça fiscal e distribuição de renda. Isentou os mais pobres, protegeu a classe média já tão penalizada e livrou do IPTU nada menos do que 68 mil micro e pequenas empresas. O modo dessa cobrança do IPTU aqui em São Paulo, ele criou assim, uma revolta maior, eu acho que pela classe alta. A classe baixa também se rebelou, eu acho que assim, pelos meios de comunicação que faziam, eu diria que uma fantasia, porque se as pessoas fossem verificar na realidade, elas estavam pagando pouco. O IPTU, quem pagou mais é quem tinha uma propriedade em região nobre de São Paulo, ia pagar mais caro mesmo. Tá? Já houve uma confusão danada, todo mundo falando, IPTU, mas às vezes as pessoas reclamavam sem saber o que estava sendo cobrado dele. Quando ele ia verificar, era um valor irrisório. A polêmica do IPTU é para quem tem dinheiro, ficou caro para quem tem. Eu não pago caro. Aqui em São Paulo, você tem 618 mil famílias isentas do IPTU. Isso é um recorde no Brasil. No Brasil, você cobra em muitos lugares IPTU até de pessoas que não têm as mínimas condições de pagar. Então, 1/3 das residências de São Paulo estão isentas do IPTU. As empresas
você tem metade delas que pagam prestações de IPTU inferiores a 1/3 de um salário mínimo. Portanto, nós nos preocupamos muito em defender quem tem menos condições de pagar, em compensação fazemos aqueles que têm mais condição pagarem mais. Vamos implantar em Belo Horizonte uma verdadeira justiça fiscal. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Quem não pode? Os trabalhadores desempregados, as famílias de baixa renda, aqueles que precisam mais da assistência do poder público. Estes não vão pagar IPTU em Belo Horizonte. No segundo turno, vote outra vez no primeiro. Vote Patrus. Vote pra ganhar. O compromisso dos partidos da Frente BH Popular com a cidade vão além de eleger um bom prefeito. Eles têm preocupação em aprovar leis que atendam às necessidades da população. Comportamento bem diferente dos partidos que apoiam o candidato do atraso. Veja o caso da votação do orçamento da Prefeitura para 93, discutido na Câmara de Vereadores. O PL, Partidos de Maurício Campos, não apresentou nenhuma emenda ao orçamento. O PFL, que apoia Maurício, fez apenas 4 emendas. Já o PT, comprometido com os interesses populares, apresentou 20 emendas, das quais 19 foram aprovadas. As emendas do PT destinam investimentos da Prefeitura para habitação popular, urbanização de favelas, assistência a meninos de rua, meio ambiente, apoio a creches, prevenção da violência contra a mulher, abastecimento e alimentação. Para ter e manter compromissos com a cidade e seu povo, é preciso conhecer seus problemas e apresentar propostas para resolvê-los. BH, a estrela da gente vai brilhar, com Patrus na frente. BH, nossa esperança, com Patrus, toda confiança. Você acabou de assistir o programa da Frente BH Popular e do Movimento Patrus Prefeito, Canal 13. Assim é grande parte de Belo Horizonte. Assim toda Belo Horizonte quer ser. O grande desafio à espera do futuro prefeito é o desenvolvimento com justiça social. É fazer a cidade progredir, gerar mais riquezas e empregos, tornar-se mais moderna. Ao mesmo tempo, é fazer com que benefícios desse progresso cheguem a toda a população. Nós temos 2 tipos de atraso. Um atraso é o tecnológico. Nossa economia não se compara de outros países. Outro atraso é o social. Não podemos continuar convivendo com a miséria, o semi-analfabetismo, a infância marginalizada. Fazer a cidade e o seu povo vencerem esse duplo atraso não é fácil, mas é possível. Nós podemos transformar Belo Horizonte num grande polo de empresas de serviços de informática. A cidade tem vocação para isso. A empresa de informática pode ser montada até em casa. Não provoca poluição. Emprega e remunera bem trabalhadores mais qualificados. Pode até ocupar os nossos deficientes físicos. Incorpora uma tecnologia moderna que facilita em todos os sentidos a vida das pessoas. A proposta de Maurício para o desenvolvimento de Belo Horizonte é a implantação na cidade de um polo de indústrias de informática. Maurício vai chamar empresas estrangeiras e nacionais para se instalarem na cidade. A prefeitura será desburocratizada para que as pessoas possam montar uma empresa doméstica de informática. Maurício vai estimular a associação e o cooperativismo para que os pequenos empresários tenham acesso a equipamentos e pesquisas. Serão realizados programas de treinamento de trabalhadores em convênio com as universidades e parceria com as empresas.
A Prodabel, empresa de processamento de dados de Belo Horizonte, ganhará nova dimensão, participando ativamente do projeto de implantação do Polo de Informática. Foi Maurício quem criou a Prodabel. Maurício foi o primeiro prefeito em Belo Horizonte a se preocupar com a informatização da prefeitura. Maurício implantou a administração moderna na cidade. A informática é uma necessidade no mundo de hoje. Em Belo Horizonte, ela representa um caminho natural para o desenvolvimento da nossa economia, para a criação de novas empresas e empregos. Há anos se vem falando, discutindo esse polo de informática. Agora, temos que passar das intenções para a decisão. Temos que dar o primeiro passo. É claro que um projeto desses não amadurece da noite para o dia. Mas não podemos deixar de fazer as coisas só porque elas são difíceis. E elas são difíceis apenas quando fazemos pela primeira vez. Na medida em que nós começamos e caminhamos, tudo vai se tornando mais fácil. Muita gente acha que a tecnologia é fria, desumana. Mas não é assim. A informática, por exemplo, tem um lado social da maior importância. Diante dos computadores, perante a tecnologia, os trabalhadores portadores de deficiência e os trabalhadores sem nenhuma deficiência são todos iguais. Você está vendo os arrastões de menores, o desemprego enorme. Você acha que nós podemos perder mais 4 anos? Você acha que nós podemos aumentar o nosso atraso? Pense bem para não se arrepender depois. Se você não acertar no seu voto, o futuro, que podia ser agora, vai ficar muito mais longe. Maurício tem experiência. O PT faz experiências. Cuidado, a próxima cobaia pode ser você. Maurício representa o progresso. Como fez em sua primeira administração, ele vai incentivar as empresas, criar mais empregos e desenvolver a moderna tecnologia em Belo Horizonte. Já o PT representa o atraso econômico. Como fez em suas administrações, o PT vai afugentar as empresas com o aumento dos impostos, reduzindo os empregos na cidade e desorganizando os serviços públicos. E o PT foi derrotado por um desses motivos, ou seja, má administração, né? Inchaço na máquina administrativa, excesso, ou melhor, aumentos abusivos nos impostos. Eu sou ex-petista porque não acredito mais no projeto do PT. No início eu acreditei cegamente na proposta do PT, mas para mim ficou claro, eles ganharam a Prefeitura de Santo André e provou que são incompetentes, não sabem administrar. Além disso, a perseguição no funcionalismo é muito grande. Na greve de maio do ano passado, eu fui uma das ativistas da greve e para mim ficou claro, a decepção foi muito grande. Quando nós fomos perseguidos pela polícia, eles mandaram os funcionários embora, quer dizer, eles nasceram o projeto do Partido dos Trabalhadores aqui no ABC, aconteceu assim, o PT nasceu pelas greves, a luta nas greves, nas metalúrgicas. Mas na Prefeitura de Santo André, o que eu senti foi isso. É muito fácil jogar pedra. Os próprios trabalhadores da Prefeitura, os próprios funcionários acabaram ajudando a derrotar esse partido que durante 4 anos perseguiu muito seus funcionários. O PT perdeu a eleição de São Bernardo porque hoje a gente tem bem claro que a teoria do PT na prática é de outra bem diferente. O discurso do palanque está muito longe da realidade do dia a dia, tanto para com a cidade como para com o funcionalismo público. Alô, Belo Horizonte! E
Maurício continua sua caminhada de sucesso rumo à prefeitura. Maurício esteve ao lado das lideranças dos bairros Santa Maria, Vila Oeste, Califórnia, Padre Eustáquio, Jardim Montanhês, Dom Bosco, Ipanema, Bairro Primavera, Lípio de Melo e Glória. É o futuro prefeito de Belo Horizonte discutindo problemas, trocando ideias ao lado da comunidade. É o povo pensando bem ao lado de Maurício. Aperte o Chico. Quando você estiver aí sentadinho na sua casa, matutando como é que é a sua vida nesse momento, pensa bem. Pensa bem. Pensa naquela pessoa que é competente, naquela pessoa que sabe das coisas. E pensa bem que você quer o melhor. Você quer o melhor, você quer um futuro melhor. Não só para você, mas para os seus filhos, para os seus netos. O melhor para Belo Horizonte. É o que eu digo sempre. Pensa bem. Olhe o futuro e decida. Pensando bem, pensando melhor, ou simplesmente pensando, Maurício. Tá na hora de tomar uma grande cerveja. O que foi isso, Felipe? Doutor, o senhor pode conversar com ele na minha sala. Por favor, eu mando levar o rapaz. O que foi isso, Felipe? Bem, vamos, está na hora, não?